primeira vez que fiquei sabendo que seria pai, foi um misto de alegria e preocupação, para não dizer pânico. Na segunda vez não foi muito diferente, pois eu casei e me tornei pai durante o período de formação e preparação para o ministério, ou seja, num período bastante tenso e com poucos recursos. Até hoje não sei se fomos corajosos ou loucos, mas mesmo hoje, com toda a bagagem que tenho, acho que eu não faria muito diferente, pois isso me ajudou a amadurecer e a ser quem eu sou. E foi muito precioso, foi muito rico, foi um dos projetos mais desafiadores, mais ricos e gratificantes em que eu já me envolvi até agora, ser pai. Existem muitos sonhos que as pessoas podem ter, sonhos profissionais, de sucesso, de fama, de construir algo, tudo pode ser válido, mas não acredito que algum outro projeto se aproxime de intensidade do que ser pai ou mãe. Apesar de alguns momentos de cansaço, de alguns testes de paciência e alguns cabelos a menos, bastante cabelos a menos, para falar a verdade, hoje nossos filhos são jovens, nos ajudam em algumas coisas e ainda nos acompanham na jornada. Além disso, eles tornaram e tornam a caminhada mais divertida, a vida mais divertida, menos solitária, e são uma força a mais diante dos obstáculos da vida e do ministério, pois é uma responsabilidade a mais que temos. Então, de certa forma, eles nos ajudam a impulsionar, a encarar as coisas, os desafios, a manter-se perseverante, porque afinal temos não só mais alguém para sustentar, mas mais alguém para educar e, acima de tudo, alguém para quem vamos deixar um legado, vamos deixar uma história e não queremos os envergonhar. Então, eles acabam sendo uma força impulsionadora em nossa caminhada, em nosso ministério e também no testemunho. Por isso, bem como expressou Salomão, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheio deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Claro que nossa época não é mais propícia e nem temos a necessidade de termos muitos filhos, diferente de outras épocas e outros contextos onde ter muitos filhos era uma bênção e era uma força de trabalho para a família, uma força de proteção diante de ataques de inimigos. Mas o nosso contexto hoje é diferente, nosso contexto é outro, a dinâmica é outra, também é mais complexo ter um filho, educar um filho, sustentar um filho. E nesse sentido, a ciência nos possibilitou ter um controle mais preciso de quando e quantos filhos queremos ter. Existem vários métodos anticoncepcionais e não é pecado prevenir a gravidez, fazer um planejamento familiar. Lembrando que prevenir é diferente de interromper a gravidez. Essa é uma outra questão, a gente já vai ver um pouco sobre isso. Mas prevenir, fazer um planejamento familiar não é pecado, muito pelo contrário, faz parte do nosso chamado cultural, da nossa responsabilidade diante do mundo que nós vivemos. Portanto, é antes de ir para a cama ou para qualquer outro lugar que se deve decidir se quer ter filhos ou não, e quantos filhos quer ter. E lembrando que mesmo com os métodos anticoncepcionais, sempre há o risco ou a chance de engravidar. Portanto, em termos de gravidez, não existe acidente. Existe um filho não planejado, mas
Não podemos dizer que uma gravidez ou um filho foi um acidente de percurso, porque toda e qualquer relação sexual entre um homem e uma mulher pode resultar numa gravidez. Mas em todo caso, um filho sempre deve ser visto como uma bênção de Deus, mesmo que não tenha sido planejado, mesmo que num primeiro momento ele cause mais preocupação e desconforto do que alegria, mesmo que seja fruto da irresponsabilidade humana. Um filho sempre deve ser visto como bênção de Deus. Os filhos não devem pagar pelos erros dos pais, estejam eles no ventre ou fora do ventre. Isto é um dos maiores atos de covardia e injustiça que existe em nosso mundo. Punir, jogar a responsabilidade, fazer o filho, a criança, sofrer o dano pela irresponsabilidade, pelo pecado, pela falta de planejamento dos pais. E é o que mais nós temos visto nesse nosso mundo. Constantemente nós somos chocados com notícias na qual vemos os pais agredindo e matando seus filhos. Isso vale também para quando o filho ainda está no ventre da mãe. Não é menos grave, não é menos agressivo, não é menos desumano, não é menos injusto. Portanto, esteja o filho no ventre ou fora no ventre, ele não deve ser punido, ele não deve sofrer devido à nossa irresponsabilidade, devido aos nossos erros, devido ao nosso pecado. Mas se depois de todo o empenho e todo o esforço em querer aceitar aquela gestação, aquele filho, a rejeição e a incapacidade de amar ainda for maior do que a alegria, então a atitude mais nobre e sensata é disponibilizar a criança para a adoção. Mas não a mate, não a castigue, não a puna pelo fato de não querê-la. E a adoção é um desfecho lindo para várias situações. É um desfecho lindo para essa mãe ou essa família que não quer a criança ou não pode sustentá-la e cuidar dela. É um desfecho lindo para o casal que quer, mas biologicamente não pode ter um filho. Então, ter o privilégio de adotar é muito precioso. É um desfecho lindo para a criança que fará parte de uma família que verdadeiramente a quer e irá amá-la. É um desfecho lindo para a sociedade como um todo, pois será uma preocupação a menos, será um indivíduo a menos a ocupar as instituições que se ocupam em cuidar de pessoas que foram abandonadas, rejeitadas por suas famílias. É um indivíduo a menos a perambular pelas ruas, mendigando o pão de cada dia. E falando em adoção, se você faz parte ou conhece um casal que quer ter filhos, mas não consegue gerar biologicamente, a adoção é uma alternativa preciosa. Pense nisso, reflita nisso, pesquise sobre isso. É claro que existem alguns mitos e preconceitos em relação à adoção, mas eles precisam ser quebrados, precisam ser derrubados, esses mitos, esses preconceitos. Um filho adotado não é menos filho do que um filho biológico. O fato de alguém gerar um filho não o torna pai e mãe, o torna apenas um genitor. Pai e mãe é aquele que ama o filho, que cuida o filho, se responsabiliza por ele, estabelece um relacionamento de carinho, de amor para com essa criança. E isso independe se ele veio de sua genética ou não. Um filho adotado ele não será mais problemático do que um filho biológico. Às vezes usa-se um outro exemplo
de filhos adotivos que geraram problemas para a família, mas quantos filhos biológicos geram problemas maiores. A adoção, se é feita do jeito certo, ela é segura, legítima e é abençoada. Lembrando também que nós somos adotados por Deus como filhos legítimos e que juntamente com Jesus, o seu Filho unigênito e o único Filho gerado por Deus, iremos herdar o reino de Deus. A herança de Jesus é herança nossa e nós somos adotados por Deus. Portanto, a adoção, ela é uma bênção de Deus e ela é abençoada por Deus. Seja biológico ou adotado, filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E precisamos olhar dessa maneira. É necessário, é urgente olharmos para os nossos filhos como sendo bênção de Deus, como sendo uma recompensa que Ele nos dá. Portanto, alegre-se com os seus filhos, ame-os e cuide deles. Mas também eduque e discipline os seus filhos. E sobre isso nós iremos ver nas 2 próximas semanas. Fique atento e que Deus te abençoe e que te guarde. Amém.